Já chamei, hein? Ô, pastora! Finalmente! Ai, que prazer! Finalmente! Você nunca me convidou. Brincadeira, Olha, brincadeira. agora você entrou na minha sala. Eu que entro na sua, agora você entrou na minha. Agora eu estou na sua. Muito bem, muito Ai, bom. olha Pode ir lá. só. Tá tudo Então, bem? tudo, muito feliz de ter você. Deixa eu desligar aqui o som. Eu estava ligada para conversar com a Mariana. Aí eu estou tirando o som Agora já, para não agora tá ficar, ótimo. para não Aham. ficar, né? Para não ficar o tempo todo o barulho. Então, Quantas pastora, lives você lembra já que a fez gente hoje? disse. Quantas lives você Não, já hoje eu fez só hoje? fiz, estava falando, eu só fiz duas. Essa é a Ah, terceira. Você não pode falar nada, que você faz muito mais agora do só que eu. duas? Só Só duas. duas. Ah, você E as começa suas. cedo. E você Não, está fazendo muito mais que eu, né? eu não fiz nenhuma hoje. Nenhuma. Você é a Meu Deus. primeira, filha. Olha que privilégio. E você é a primeira. Então, a gente ficou de conversar sobre o nosso ministério, as coincidências do nosso Sim, ministério, não é? Que você é, disse durante toda a quarentena que Deus não une vidas, mas propósitos, né? exatamente. Porque a gente nem nunca se encontrou, né? E É, parece que a gente já se conhece há muitos anos, né? Muito interessante isso. É só Deus para fazer essas coisas mesmo, né? é Ele é verdade. lindo. Ele E é a lindo. gente tem em comum, aliás, eu fiquei sabendo ontem pela Ana Nóbrega que a gente também tem em comum até a mãe espiritual, o mesmo nome, que a minha tia Nô. E ela disse que você também teve uma tia Nô na tua história, né? Verdade, uau! Que isso, hein? Uau! Viu só? Meu Deus! Ela foi E, minha inspiração, foi minha. Me gerou, né? Realmente me gerou para viver o que eu tenho vivido hoje. É coisa sobrenatural mesmo. Só e Deus sabe, pode fazer. sabe, pastora, quando a gente falou, né? Quando a gente falou sobre a Valnice Mirones e como ela foi importante, para mim ela é, porque não tem como foi no Ela passado. continua sendo, né? Ela é importante ainda. Ela, que Deus levantou um ícone no Brasil. Ela se levantou de uma forma como uma mestre que atingiu o Brasil, norte, sul, leste, oeste. Uhum. E no meu caso, aí eu quero que você fale do seu caso, né? Como é que influenciou o teu ministério. No meu caso, contando em poucas palavras, Deus mandou uma mulher sair de Manaus, né? Que eu te contei, sair de Manaus, e eu morava em Cuiabá, bater na minha porta, e quando ela entrou lá na minha casa, eu a recebi, eu conheci o marido dela, não a conhecia. E era um momento em que eu estava voltando para Deus, eu estava assim, eu tinha ficado um período meio esfriada, mas eu estava com muito ardor, muita paixão por Deus, estava voltando. E ela entrou e ela disse assim, olha, eu quero dizer para você que Deus me trouxe de lá de Manaus para te dizer que Ele tem um propósito com a sua vida, né? Um propósito. Você vai ser usada no ensino, e a partir de hoje, isso começa na sua vida. Você vai ter que ficar 3 anos fechada. Uau! Olha, amiga, 3 anos3 anos. fechada, mas foi literalmente fechada. Era da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, e Deus disse que era entre eu e Ele. Depois eu iria fazer qualquer outro tipo de formação, teologia, seminário, mas primeiro eram 3 anos só com Ele. Interessante. Foi literal. Foi literal. No primeiro ano, completamente sozinha. Eu, a palavra e livros que eu sentia que eu deveria ler, mas livros assim, as coisas mais absurdas. Era história, era geografia, Meu tudo. Deus. E, de repente, minha irmã começou a me mandar fita cassete. Fita cassete, do tempo de Ah, daquele tempo. fita cassete da Valnice. Nossa. E eu comecei a ouvir. Eu nunca vou esquecer. Eu falei, minha irmã tá maluca. Ela mandou um primeiro lote. Eram 32 fitas cassete. Meu Deus.
Sabe que é 32? Da Valnice falando sobre salvação. Aham. Eu falei, meu Deus, o que, que essa mulher tem tanto para falar de salvação em 32 fitas? Meu Jesus. E era grande as fitas, hein? Eram grandes. Eu assisti. Ela pegou de Gênesis e Apocalipse. Ela mostrou salvação de Gênesis e Apocalipse. Só que ali ela, daquele jeito que ela ensina, né? A aliança de sangue e tudo mais. Ela é fantástica. Olha, só sei que daí eu só ouvia as fitas dela. E, claro, meu momento com Deus, com a palavra, as fitas. E um grande avivamento aconteceu na minha vida. Nunca encontrei com a Valnice. E eu tive um sonho. Nunca. Assim, a gente cruzava, nunca. O que eu digo de nunca encontrar, sentar e conversar. E dizer, você foi a pessoa responsável que Deus usou para o meu ministério. Isso nunca. Então, eu tive um sonho terminando, o sonho era assim. Eu sonhava que eu ia falar com ela estava pregando. E no final da pregação, ela me dava um abraço, mas um abraço tão apertado, e ela falava assim, eu nunca sonhei em ensinar. O que eu estava fazendo era para eu aprender para mim. Eu tinha paixão pela palavra para mim. Eu não queria ensinar ninguém. E no sonho ela dizia, recebe a unção do ensino. Uau! Eu acordei por causa do abraço. Eu acordei me sentindo estreitada, abraçada, né? E esse sonho dura, né? 27 anos. Eu ainda vejo detalhes. Se eu fecho o olho, eu ainda vejo detalhes desse sonho. E eu creio que foi ali, foi nesse momento que tudo começou. Então, a influência dela sobre o ministério é muito grande. Muito grande. E aí você falou que o seu também, né? Sim. Uau, muito lindo. E você fala de 3 anos, ficou fechado, eu também. Só que eu fui de uma forma diferente, né? Quase 4 anos, por causa da enfermidade. Então, eu era fora de tudo, fora da caixinha. Não estudava na igreja, era hospital. E quando eu melhorei, quando eu sarei, quando eu ressuscitei, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei a buscar o poder de Deus, porque também eu era bem tradicional, a gente não conhecia o poder de Deus. Né? Eu fui criada na igreja tradicional mesmo, meu pai era pastor batista roxo. Olha! Não, nunca tinha ouvido falar nada. E quando eu comecei a voltar à vida, né? A entender, Deus começou a trabalhar na minha vida, então ele me falou algo. E eu não falo muito sobre isso, porque às vezes as pessoas podem não entender. Mas na época que ele estava me forjando, ele falou para mim assim, para mim foi o contrário, que não era para eu ler livro de ninguém, só a Bíblia. E aí ele falou que era meu amigo, ele era meu salvador, meu amigo, meu pastor e a minha ciência. Que tudo que eu quisesse saber, que ele ia me ensinar. Então, eu só orava e lia a Bíblia. Bíblia. Até que, assim, nunca fiz curso nesse período, né? Nesse período. Não, nesses 3 anos eu não fiz nada, porque era só hospital doente. Assim que eu saí desse período, né? Que eu comecei a buscar a Deus, a entender o que era. Quando você falou da tia... A minha nome é Tia Nó. A gente fala Tia Nó, eu disse Tia Nó. Ela começou a me forjar, eles eram renovados, então ela começou a me ensinar muitas coisas espirituais. Então ela passava horas comigo. Então eu fui para a Bíblia mesmo, eu fui aprender, conhecer Deus de verdade, conhecer o amor, conhecer o poder de Deus. Né? E aí um dia, a televisão estava ligada e estava no sábado pela manhã, ela tinha um programa na TV de São Paulo, de manhã. 9 da manhã. Alguém de casa ligou a televisão, aquela mulher falando, né, gesticulando, do jeito que ela é, né? Eu passei, nem dei importância. E o Espírito Santo falou para mim assim, volta e olha. Eu voltei, sentei, e ela falando oração, intercessão, poder que transforma e tal. E aí, eu ouvi aquilo e tal. Eu nem via televisão na época. Não.
nada, era separada. E aí o Espírito Santo falou assim, ela sim, ela vai te forjar para aquilo que eu tenho para você lá na frente, se você perseverar. Olha. Fique com ela, ande com ela. Aí eu comecei todo sábado, eu estava lá, né? Uma excelente aluna. E aprendia muitas coisas com ela. Cheguei a fazer um curso com ela. Cheguei a fazer um curso com ela lá no local muito lindo que tem lá, esqueci agora, do pastor Jonatas, que é de missões, né? Vale da Bênção. Pois, minha mãe morava lá. Por isso que eu cruzava com ela. Uau! Então, eu fiz um curso com ela. Eu passei anos no Vale da Bênção. É mesmo? Eu fiz vários cursos. E eu me lembro que foi lá na Vale da Bênção que eu te contei que eu recebi, que eles fizeram um momento missionário, já não era com a Valnice, já tinha passado alguns anos. O Sim Israel? Num congresso, né? Sim Israel. Não entendi. Chama Sim Israel o congresso. Sim Israel. E aí eram as nações também. Então tinha um momento de orar para Deus chamar você para uma nação. Foi quando eu recebi o chamado do Paquistão, que eu te contei. Olha. Foi lá no Vale da Bênção. E então foi maravilhoso quando eu encontrei com ela. Foi maravilhoso, né? Ouvir. Então eu comecei a ler muitas coisas, aprender muitas coisas, mas eu nem tinha noção por quê. Então os anos passaram e aí Deus começou a trabalhar, a me chamar para intercessão, de uma forma muito especial, muito especial. A minha família, por ser renovada, então, orava muito. A gente tinha a sala do trono, né, que a gente passava horas, a gente passava madrugada diante do Senhor. E foi aí que eu fui arrebatada, uma dessas madrugadas que a gente fazia com o Senhor. Só as minhas tias reunidas. Ali Deus chamou, e aí sim que eu fui conhecer o Ernesto Tonini, que é a Batista Renovada, e aí eu fui fazer a teologia, aí foi outra fase da minha vida. Aí acabou que eu comecei a trabalhar com jovens em São Paulo, então eu fazia retiros de jovens, 1.500 jovens, eu ia para as escolas, fazia movimento em São Paulo, mas eu era ligada à Batista Renovada Ernesto Tonini. Trabalhei direto na convenção lá na Batista Renovada, porque eu fui vice-presidente das mulheres, fui vice-presidente de jovens, né? Rodava todo o tempo de São Paulo, né? E aí fui despertando a oração, a busca em Deus, né? Nessa caminhada. Quando eu comecei os programas com jovens, então eu já estava envolvida demais com oração. Então, assim, a gente passava horas, porque eu aprendi com as minhas tias, né? Quanto mais você orava, mais a manifestação da glória de Deus. Então, tudo que a gente fazia era muita oração, madrugada, era jejum, pôr do sol. Começava às 18 horas, tipo hoje, e entregava amanhã às 18 horas. Ó, muitos anos fiz isso. Então, assim, você se alimentava mesmo. A gente passava... Sexta-feira era sagrado. Sexta-feira ela caiu no pó a noite toda. Né? Fui treinada também para o monte. Né? Minha tia ia muito ao monte de oração, mas era assim. Não é igual o povo vai agora, não. Naquele tempo, eles iam assim. A gente fazia o jejum, tá? Você vai no monte essa semana? Vou. Então, passava qual o projeto? Esse. Então, vamos jejuar. Você jejuava a semana inteira. Quando chegava no monte, ficava embaixo. Todo mundo reunia embaixo. E orar. Se você não foi fiel, você não subia. Uau! Não subia. E se você tentasse dar um jeitinho, o Senhor revelava na hora. Meu Deus! Muitas pessoas voltaram. Ui! Caiu o celular. Caiu o celular aqui. Caiu. Muitas pessoas vêm para casa e a folgada fica. E aí a gente subia. E a conexão da pastora. Agora vai. Voltei. Está tirando a capinha do celular, senão ele não fica quieto. Ah, meu Deus. Eu esqueci. Baixa um pouquinho. E aí a gente subiu um monte. Eu cansei de ver. Agora ficou tudo...
Eu cansei de ver, assim, a glória de Deus mesmo. A gente começava a subir, sabe quando não tinha lua, não tinha nada? Aham. Aí, de repente, você ia subindo e aquela luz ia na frente. Então, o Sim. último, quando passava o último, a luz apagava. Meu Deus, Eu vivi essa muita experiência manifestação. da glória E de Deus. eu creio, pastora, que esse mover, porque eu sou de uma geração de avivamento. Você também. Nós vivemos esse avivamento. De verdade, né? De De verdade. Um verdade. avivamento puro, Assim de como você, eu compromisso, também de fui fervor. arrebatada. Assim como você, eu vi coisas extraordinárias, experimentei coisas extraordinárias. E, de repente, a igreja começou a relaxar, né? A cair numa dormência. E eu Mudou. acredito que essa quarentena é uma chamada de Deus, é um alinhamento para a gente voltar. Porque hoje tem uma geração que fica ouvindo eu e você, quando eu falo sobre o meu arrebatamento, parece assim, puxa, será que isso é possível? Não que eles duvidem, mas Não, será mas que isso parece que ainda passou. mas Parece que será que isso passou. ainda acontece? Isso, por exemplo, o que você acabou de contar, será que isso ainda acontece? Toda a minha formação é lá do Vale da Bênção, cansada de ouvir testemunhos dos missionários, que foi ali que eu recebi o meu chamado missionário, extraordinários. Uau, Como foi exatamente. o missionário Carlos me contando que ele na fronteira da Albânia, entrando na Albânia, que você sabe que até hoje é um lugar complicado Eu para já fui na evangelho. Albânia, né? Eu já Já estive na foi. Albânia 2 vezes. Ele entrou porque eu trabalhei nas Portas Abertas também, na Missão Antioquia, Portas Abertas, como tradutora, porque eu achava que eu não podia falar, por causa da timidez. Então eu só Uau. trabalhava, meu coração estava ardendo com a palavra, mas eu só trabalhava nos bastidores, por causa do bloqueio da timidez. Então, Aham. o Carlos contando que ele estava com um contrabando de Bíblia na Albânia. E de repente ele foi parado. Ele foi parado na fronteira, o carro dele, ele falou, Deus, agora cabe ao Senhor me proteger e proteger o que está aí. Esse povo quer a palavra. Aí, quando os guardas abriram o porta-mala, eles falaram assim, o que você vai fazer com tudo isso, com toda essa comida? Uau! Ele ficou assim, falou, bom, não é mentira, né? Porque é muita comida, Era uma comida, né? Aí ele falou assim, é para um povo faminto. Ele não mentiu. Uau! Não, verdade. E o guarda fechou o porta-mala, enxergando comida, frutas, verduras. Ele enxergou isso. Eu creio plenamente nessas coisas. Eu também, então, toda a minha formação é no meio disso. Lá no Vale da Bênção mesmo, você sabe que aquela casa de oração, 24 horas de oração, eu tive muitas experiências, não só na casa de oração, mas a caminho da casa de oração. Teve uma vez que eu tinha perdido tudo. Quando eu achei que nada mais faltava para eu perder, eu recebi um telefonema que o meu carro tinha caído do cegonha. Da cegonha. O carro preso. Aí, sabe quando aqueles momentos de vitimização? Que a gente senta, chora, se acha a pior pessoa do mundo, Deus me esqueceu. Isso mesmo. Aí, sabe que lá no Vale da Bênção tem ovelhas, né? E eu estava sentada assim, eu estava sentada perto do lago e tinha um bezerrinho que tinha ficado, não sei como é que ele foi parar do outro lado do arame farpado e ele estava com perigo de cair no lago. Eu não tive dúvida, eu enfiei meu braço, minha mão ali e catei aquele bezerrinho e toda ferida, toda rasgada, mas feliz da vida porque eu peguei o bezerrinho e entreguei para a mãe. Uau. Aí, e ali Deus falou comigo. Nesse momento ele falou comigo. Ele falou, você sabe que eu estou no controle de tudo? Até do bezerrinho. Eu permiti que você se ferisse desse jeito. Você fez isso por causa de um bezerro, de um animal. Eu fiz por amor a você. Sabe? Muito mais ferida do que você tá. Você acha que eu não estou no controle da tua vida? Eu estou no controle da tua vida. Então, quer dizer, nós somos de uma geração em que Deus falava, e ele fala, ele continua falando. Ele continuou, ele
quer continuar falando. Ele continua falando, ele continua. Para quem quer ouvir, ele continua falando. As experiências que eu tive na Índia, ou em Angola, tanto de livramento, quanto experiências, por exemplo, porque lá para onde eu fui, Varanasi, eu digo que se tem um portal do inferno na Terra, é Varanasi. É mesmo? E as pessoas andam endemoniadas no meio da rua, né? Porque ali é a central de adoração, a Shiva, e as pessoas andam. Eu contemplei com os meus olhos, eu vi as pessoas vindo na minha direção e elas pararam, tipo assim, meio gadareno para atacar, mas elas paravam como que se tivesse uma parede de vidro na minha frente. Então, está na hora das pessoas experimentarem o que a gente experimentou e experimenta. O mover não passou. Não. E esse mover vem sobre o Brasil. Eu estava conversando hoje na hora do almoço, falando sobre você, que eu tenho certeza que Deus levantou na nação, assim como ele levantou Valnice Milhomes para ensino, ele levantou você nessa quarentena. Já era, mas ele levantou nessa quarentena como um Elias, como eu disse desde o início da quarentena, como um Elias que sobe no Monte Carmelo e não desce de lá até que venha a chuva. E eu tenho visto isso nessa quarentena. Você, de cócoras, gerando um milagre para a nação, reunindo nós pastores para gerarmos juntos esse milagre para a nação, para estarmos cobrindo, independente de posição política, é uma questão de obediência, de estarmos cobrindo o nosso presidente, de estarmos falando um basta a todo caos, a todo espírito de morte e a toda confusão, porque no Rio de Janeiro legaliza e retrocede. A gente faz um culto debaixo de uma ordem, segunda vez, pastora, que a gente faz o culto debaixo de uma autorização, no dia seguinte não pode mais. Então, é uma confusão, é uma anarquia que não pode imperar. Exatamente. E nós temos que nos posicionar. E essa geração não pode perder isso. Não, porque está vendo uma geração que não tem entendimento do mundo espiritual. Sim. E isso é muito grave, isso é muito sério. Porque a geração agora, essa geração que já está um pouco antes da gente, ou depois, um pouco antes, né? Sim. Não, depois da gente, é uma geração totalmente despreparada. E o que vai gerar a geração após essa que está no nosso tempo? Não tem. Sabe, é muito grave isso. A gente precisa acordar para isso. A gente precisa abrir os olhos. Porque, por exemplo, na minha idade, 20 anos, eu fui ensinada, sabe? Temer a Deus. Meu Deus, a gente tinha um temor de pecar, de misericórdia. Você confessava até a alma, tudo, até o cabelo. Mas sabe por quê? Porque estão ensinando uma graça barata. Exatamente. Aí perdeu o temor. Perdeu o temor. Total. E aí pode tudo. Deus só quer seu coração. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é caretice. Então, o que acontece? Satanás, de uma forma tão sutil, ele está querendo dominar a Terra, dominar as próximas gerações. Porque a nossa geração vai indo, então parece que ele está ganhando terreno. Mas em nome de Jesus ele vai cair por terra, porque Deus vai levantar as Déboras, Deus vai levantar as Estés, Deus vai levantar as Anas, que clamou ao Senhor, a Maria, Deus vai levantar Elias, Deus vai levantar Daniel, Deus vai levantar em nome de Jesus, para pôr por terra, sabe? Trazer entendimento, confronto mesmo, confronto, sabe? Sim. Agora, não pode confrontar porque o que ele fez? Ele jogou uma igreja melindrosa. Você tem que pensar o que fala... Senão ela muda de igreja. Senão muda de igreja. Aí chega na outra igreja, aquele abraça. Mas se ele falar qualquer coisa diferente, novamente a coisa muda. Então, é muito complicado, sabe? Eu estou pedindo ao Senhor, levanta pessoas com temor diante de Deus, com o coração rendido, uma juventude que conheça o Senhor de verdade. Como eu conheci na minha época, eu conheci o Senhor.
né? E a Valnice, várias vezes eu tive encontro com ela depois disso, né? Várias vezes encontrei com ela. E quando a gente foi fazer o primeiro Ação Brasil em Brasília, eu liguei para ela. Falei, a gente já gravou junto lá em Israel, né? Ela participou da nossa gravação do Diante do Trono. Então, tivemos vários encontros, né? E ela sempre me abençoou muito. Mas quando foi agora em Brasília, ela falou, não, Ezinete, eu estou indo para a África, que eu falei, olha, você é a mãe da nação. Você precisa. Ela falou, ó, não, meu tempo agora eu já sou vó. Eu estou te entregando o meu cajado. Olha, mas eu senti isso, por isso que eu te falei. Você agora vai. Você tem a minha bênção, agora eu vou escrever, eu vou fazer outras coisas. Vai fundo, vai em frente. Ela fez uma oração tão linda por mim, me abençoou, me liberou, derramou a bênção sobre a minha vida. Então, quando ela falou comigo lá atrás, que eu ia entender no tempo certo, né? Então, hoje, eu tenho uma paixão, é um negócio que não é meu. Eu tenho paixão, 20 anos rodando com Diante do Trono, 20 anos fazendo seminários de intercessão, 20 anos levando as pessoas a entender, 20 anos clamando a Deus, sabe, para que Deus mude a nossa nação. E a minha palavra, o meu texto é Isaías 62. Eu não me calarei, não me quietarei, enquanto eu não ver a glória de Deus sobre a nação. E parece que foi uma transição de um tempo melhor para um tempo pior. Você percebe? Foi. Parece que está só pior. Só que assim, para mim, eu não estou nem aí. Eu sei quem tenho crido. Sim. Uma coisa eu sei. A mudança do Brasil, a mudança do governo, Deus falou, cumpriu. Eu vi a glória de Deus. Eu vi quando Ele deu a vitória. Nós estávamos lá em Israel. Segui tudo o que Ele me disse. E agora, sabe essa confusão toda, tudo isso que está acontecendo, é simplesmente para ficar bom. Eu sei. Tudo é igual faxinão, que a casa fica feia para depois ficar bonita. Nossa, quebra tudo, quebra a parede, quebra... Faxinão. Eu tenho feito uma quebradeira agora também aqui, além disso, quebrando coisa, eu fico pensando assim, é exatamente isso. Você tem que quebrar tudo, tira tudo, muda a porta daqui, faz ali. É um novo tempo. Então... Sabe, o que eu queria é que o povo de Deus entendesse e não compartilhasse das coisas erradas, sabe? Da direção, nós temos que ter uma direção, não existe duas direções. Existe uma direção só. Deus entrou no Brasil. Deus levantou um ciro no Brasil. É para a glória dele. Eu não quero saber se ele é direita, se ele é esquerda, se ele é para cima, se ele é para baixo. Eu não estou nem aí. É isso aí. Eu não estou nem aí para isso. Quero saber que acima existe um Deus poderoso, um soberano, que é criador dos céus e da terra, que deu promessas para o Brasil e o Brasil vai vencer. Queira quem quiser, quem não quiser, não vai ver. Eu quero ver, eu já agradeço a Deus, porque cada vez que a coisa fica pior, melhor vai ficar. Sim, foi o que aconteceu na Egito. Depois que Moisés liberou a palavra, só ficou pior lá no Egito. Era o pior para ficar melhor, exatamente isso que você falou. E algo tem que ser revertido no reino espiritual, porque nós estamos vivendo o inverso. Quando no deserto, a geração dos... Você estava falando, a nossa geração viveu. Aquela geração mais antiga morreu no deserto, quem entrou foram os jovens. Parece que o diabo está querendo fazer o inverso, matar os jovens no deserto, para eles não experimentarem. E assim, Deus está dando um renovo. Eu falei uma vez numa live com você, está dando um renovo para essa geração antiga, né? Para a gente aguentar esse tranco, eu, você, Ludmila e etc e tal, e outros que Deus está levantando aí. Mas não pode ser só sobre essa geração, tem que ser transferido. Tem que ter quem é o sucessor, né? Quem é o Josué? Porque nós não podemos ver uma geração toda morrer no deserto, sem esse modernidade, né? A modernidade tomou conta. Então é tudo moderno, é a tecnologia, é isso, é aquilo, sabe? Isso tudo trouxe para dificultar, para distorcer a verdade que liberta, a verdade que restaura. Você quer ver um engano que eu tenho visto? Por exemplo, Deus me chama com uma... Por exemplo, me chamou João Batista com uma palavra, arrependimento.
Ele chamou Pedro, Pedro já foi chamado com uma palavra de avivamento. Ele chamou Paulo com uma palavra de ensino. Então, eu não vejo estes homens que eu dei o exemplo como eco. Não é porque deu certo a fórmula de João Batista que Pedro falou, não, deu certo com João Batista, eu tenho que me vestir igual João Batista, e eu tenho que falar como João Batista, eu tenho que repetir a fórmula de João Batista. Não, Deus me chamou, eu sou voz, eu não sou eco. E o que eu estou vendo não é uma crítica. Entendo o que eu estou falando? É Deus está mexendo na nação, porque eu estava vendo um monte de eco e não voz. Pastores que meio que viram, deu certo aquela fórmula, aí repete. Mas não é, você tem que ter a palavra que Deus te deu, você tem que ter a unção que Deus te deu, você não tem que imitar ninguém, porque deu certo. Exatamente. Mas você sabe o que acontece? Porque essa imitação é muito mais fácil eu copiar do que eu buscar a Deus. Eu não busco a Deus, eu vou copiando. E quando a gente entende que a gente tem um intercessor, eu tenho que buscar a Deus. Só que o espírito, me desculpem, mas o espírito da preguiça dominou, então é mais fácil pegar pronto. Você vai na internet, você vai no Google, né? O senhor Google agora. Então você tudo pronto. Só que assim, eu fui chamada por Deus, você foi chamada por Deus, você que está conosco chamada por Deus. Mas chamada para fazer o quê? Se você não buscar Deus, você não vai saber. Eu falo que tudo é obra de Deus, mas nem tudo é de Deus para você fazer. Então, o que Deus deu para Naira, é para Naira. Tremendo, maravilhoso. Ir lá para os lugares perseguidos, né? Para as terras perseguidas, o mundo perseguido, e fazer, revolucionar. Eu já não sei se eu vou. Sabe por quê? Eu sou intercessora. Eu tenho o seu chamado. Claro que uma coisa liga a outra, ajuda a outra. Mas a chave, eu vou te dizer, quem não é intercessor não tem vitória. Verdade. Não adianta. Esse é o portal. O portal é você entrar pela intercessão. Porque, gente, o que é intercessão? É buscar aquilo que eu não sei. A gente não tem, às vezes, fala assim, ô fulano, intercede lá para o advogado para mim, intercede para o fulano, para me ajudar, eu não sei como resolver. Exatamente, Jesus, intercede ao Pai por mim, porque eu não sei. Não sei onde eu vou entrar, eu não sei. O que é? Ele me chamou, tá? Mas se eu não buscar ele, eu nunca vou saber o que ele quer para mim. Como eu poderia estar seguindo modelos lá em São Paulo até hoje. Mas a minha busca me levou para onde Deus quer. E tem mais, hein? A vida com Deus, eu falo que é uma escada. Ele pega você e coloca no primeiro degrau. Fala, agora, filho, eu estou te esperando lá em cima. Tem gente que nunca saiu do primeiro degrau. Verdade. Não passa de fase. Ele não consegue passar de fase, para ele tá bom. Então, quando você começa a passar de fase, Deus vai se revelando a você. Cada vez que você vai subindo, ele vai se revelando. E a pessoa fica lá no primeiro. Mas eu não tenho experiência com Deus. Mas Deus não fala comigo. Mas Deus isso. Você não fez sua parte. Levanta o pé e sobe. Sobe. Sobe, mas deixa o velho para trás. Não adianta você querer trazer uma bagagem. Você tem que ficar livre, aprender o que Deus quer te ensinar aqui e continuar subindo cada vez. Experiências. E eu vou te falar, estar com Deus é viver em batalha. Estar com Deus e ver a promessa do Senhor. E como? Nem me fala. É guerra, gente. É guerra. Quanta resistência. Guerra. Misericórdia. Pensa, agora, você acha que o Brasil está em guerra? Meu Deus. Está em guerra é a igreja. Aqui é um reflexo de leve do que está acontecendo no segundo céus. Essa Deus, troca de comando, que é igual em Daniel, né? Em Daniel capítulo 9. Daniel não tinha a mínima noção da troca de comando que estava tendo nos céus para liberar. É algo incrível. Agora, você estava falando de como a intercessão é importante. Hoje no meu devocional, eu estava lendo Marcos capítulo 3, e ali as pessoas ficam impactadas só com o resultado. Os demônios saíam quando Jesus se aproximava, ele curou todos os enfermos. A tendência é você ver resultado. Só que o capítulo não começa assim. O capítulo começa que quando era de madrugada, ele se levantou e ele foi orar à beira-mar. Os discípulos foram procurar onde é que ele estava. Porque quando acordaram,
não encontraram Jesus e o encontraram orando. Então, quer dizer, o resultado que a gente viu no decorrer do dia, lá em Marcos 3, que os doentes vinham de todos os lugares, que queriam tocá-lo. Nunca esqueça que ele é Deus, esteve como Deus, mas ele mostrou o caminho como homem, o que nós temos que fazer. Homem, porque ele era homem, ele nasceu ele era homem. Uma família comum, como a gente, não é? Exato. Então ele mostrou o caminho, gente. Só tinha resultado porque eu comecei meu dia desse jeito. E bem cedo, de madrugada. Aí o resultado vocês viram. Meu Deus, eu lembro dos nossos momentos de madrugada, sabe? Parece que você estava cometendo alguma coisa errada. Você não levantar de madrugada para orar, sabe? Era uma coisa tão gostosa, aqueles momentos. Eu começo a falar, eu começo a lembrar dos momentos com a minha mãe, com a minha tia, aquela madrugada, a gente ia dormir e acordava, e aí ia para a sala, dobrava o joelho, e a glória de Deus descia. Meu Deus, que coisa mais gloriosa, sabe? A gente precisa voltar, a igreja nós precisamos voltar, as igrejas precisam voltar, né? O povo de Deus precisa ser ativado novamente para esse lugar, sabe? Da madrugada com o Senhor, da busca, porque aí você pode estar pensando assim, mas por que tem que ser de madrugada? Por que não pode ser de manhã, de tarde, de noite? A hora que você quiser, mas madrugada é sacrifício. Então, de manhã aí Jesus mostrou, leia de tarde não é sacrifício. De noite não é sacrifício. Madrugada é sacrifício. Você sacrifica o seu sono para buscar a Deus. E eu quero te dar uma receita, você que está aqui com a gente. Aí você fala assim, mas eu trabalho no outro dia, eu tenho tantas coisas para fazer. Pois bem, o Deus que eu conheço, ele não deve nada para ninguém. Cada vez que você levantar das 3 às 4, das 2 às 3, não sei a hora que você vai levantar, ele multiplica 3 vezes mais. Você levanta inteira, revestido, poderoso em Deus, cheio da unção de Deus, sem nada. Ai, tô morrendo porque eu passei orando. Gente, eu fico assim, meu Deus, como assim? Sabe? Não é isso, porque não é um ritual. Não é algo que você está fazendo oprimido. Não é, você não está indo para a porta de um hospital cuidar de um doente que você precisa levar para o médico. Você não está na porta do INSS que você precisa de uma fichinha para você conseguir uma consulta. Não, você está indo para a sala do trono, lá tem tudo. Quando você sai de lá, você sai revestido. Aquela horinha que você passou, ele te dá 3 vezes mais. Você é tão abençoado. No outro dia você levanta pronto, íntegro, sabe assim, meu Deus, parece que eu dormi mais. Verdade, porque nessa quarentena, quando a Ludmila colocou aquela live da gente às 3 horas da manhã, que era 3 vezes por semana, às 3 horas da manhã, muitas pessoas ficaram preocupadas comigo, com ela, falando, gente, se poupa, gente, nós ficamos ótimas. As duas, ficamos ótimas. Deus, é o único lugar que a gente tem reforço. É no outro lugar que a gente tem vida. Por isso que essa geração não vai para frente, entendeu? Ela barrou esse caminho. Por quê? Porque é limitado. É sacrifício. Às vezes você levanta com sacrifício, mas é isso que te leva, é o sacrifício a Deus. Sacrifício maior ele já fez na cruz do Calvário, o que ele faz pra gente agora, isso é o mínimo que eu posso fazer. É ter minha experiência com ele pela madrugada. Tem gente que brinca e fala que a madrugada a fila é menor. Não sei. É tão sobrenatural. É especial. Tão e você fala de sacrifício nesse período. A gente fica das 3 às 6 de sexta-feira na live, né? De 3 às 6 da manhã. Olha só. Mas por quê? Não é uma coisa que eu quero. Na verdade, eu comecei das 3 às 4. E agora vai das 3 às 6. E se eu deixar, vai até 8 da manhã. Agora, o que eu tenho pedido a Deus e que eu tenho me procurado fazer é fazer o que Jesus fez. Ser um exemplo. Um exemplo de força, um exemplo de poder, um exemplo de unção, um exemplo de vida, ter um estilo de vida com Deus. De perseverança. Isso, sabe? Perseverar é indiferente do que vir. Pode vir a batalha que vier. Sim. Se você ver minha história, depois que eu me entreguei totalmente, que Deus começou a me usar, trouxe para Belo Horizonte, falar nisso assim que chegar meu livro que está em falta, eu vou mandar para você.
Você já Ai, viu eu quero. uma vida de milagre. Você vai ver o que eu passei Meu aqui Deus. em Belo Horizonte. Não estou falando de bobeirinha, não. De perseguição. Eu fui perseguida. Uau. Sem ser apedrejada. Meu carro era apedrejado. Jogavam pedra no vidro do meu carro para Meu quebrar. Várias histórias eu passei. Mas as pessoas chegavam para mim e falavam assim, vai embora desse lugar. Olha a vida que você tinha em São Paulo. O que você está fazendo aqui? Esse povo não te quer. Mas não foi isso que Deus falou comigo. Deus mandou eu vir para Belo Horizonte. Deus me deu uma palavra. Eu só tenho uma voz para ouvir. O problema também é que a gente não sabe ouvir a voz de Deus. Ele falou, não são os problemas, as dificuldades que definem o que Deus me falou. Deus falou, eu falava assim, Deus, o Senhor falou para eu vir para BH. Então eu estou em BH, passo o que passar. Eu recebia telefonema, eu falava assim, ó, nós estamos orando para que Deus tire você de Belo Horizonte, viva ou morta. Meu Deus. Nossa, me dava prazo para sair de BH. Sabe, as pessoas, Isso. não eram as pessoas, não eram pessoas que não têm a experiência com Deus, que não têm vida no altar, elas passam a ser instrumento às vezes. Claro. Então elas me perseguiam. Era uma perseguição 24 horas. Você não tem noção, não, que eu vivi. Meu Deus. Mas eu perseverei por quê? Porque eu sabia que eu tinha um comando de Deus e que tinha algo de Deus na frente. Depois que eu passei por tudo isso, e eu falo assim, eu nunca falei, Deus, por que eu estou passando isso? O Senhor mandou eu falar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Tem coisa que eu não sei. Hoje eu sei lidar com a vida que eu tenho, como eu vivo, porque eu aprendi, sabe? Ali, ó, eu fui lixada por Deus. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Então, hoje, eu lido como uma pessoa totalmente natural. As pessoas perguntam para mim, o que você sente? O mundo te conhece, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Sou uma pessoa totalmente comum, uma pessoa como qualquer outra. Não tem status comigo, sabe? Porque eu louvo a Deus, porque Ele me ensinou. Tudo que eu passei, eu falava, eu chegava em casa, eu gritava, eu berrava. Falava que eu chorava lágrimas de sangue. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu quero aprender. O que o Senhor quer me ensinar? Me ensina, eu quero aprender. Eu não lamentava, não perguntava por quê, o Senhor falou, não cumpriu, nada disso. Mas eu acho que Ele mesmo me blindou, sabe? Sim. Não era que eu era boa, não. Ele mesmo me blindou para eu poder entender o que Ele queria fazer. Então, eu levava tudo em oração. No outro dia, eu estava pronta para ir trabalhar na igreja, atender as pessoas, sabe? Debaixo de uma guerra terrível. Inteira. E de humilhação mesmo. As pessoas não olhar para mim, não sentar do meu lado, que eu era bruxa. Eu só não era serva de Deus, tá? O resto era... Mas o que aconteceu? Hoje eu vivo um milagre. Deus honra. Arrebatamento. Deus honra. Eu vi lá em São Paulo, no arrebatamento, quando Deus me levou aqui na Estância Paraíso. Eu fui no meu arrebatamento. O que o diabo queria impedir? Que eu não chegasse na estância. Que eu não chegasse nesse lugar. Então tem toda uma história essa Estância Paraíso. E eu quero ir aí, hein? E ele veio me levar para um lugar alto, para um monte, onde que as vidas chegariam, que os escolhidos dele entrariam pela porteira. Essa palavra é muito forte, porteira. Porque porteira para mim é de curral. Eu nem sabia o que era porteira, na verdade. E hoje, aqui é uma porteira. É mesmo? É uma estância, mas tem uma porteira. E o pessoal fica querendo modernizar, dar muito trabalho. Eu falo, ninguém toca nessa porteira. Deixa ela aí, filho. Faz o que tiver que fazer. Ela não sai daí. Porque foi assim que Deus me falou. Então, mas o que o diabo queria impedir? Eu não sabia que era em Belo Horizonte também. Eu não sabia onde era. Mas ele queria impedir que eu chegasse nesse lugar. E quando Deus me trouxe nesse lugar, eu reconheci o lugar que eu vi no arrebatamento. Então, sabe, quando cada pessoa, grupos que entra e sai, eu sei o que Deus me falou, eu sei o que Deus me mostrou. E aí eu entendo por que eu passei o que eu passei, o que eu vivi aqui em Belo Horizonte. Simplesmente o diabo queria impedir eu ver o que Deus tinha para mim. Então, e as pessoas hoje, elas não conseguem. Elas não conseguem passar por isso. Ela não passa por nada. Nada. Uma palavra, se alguém falar alguma coisa mais alto, já fica ofendida, eu me ofendo. Meu
Deus, mas é uma ofensa. Qualquer coisa vira dor, qualquer coisa vira doença, vira má. Ai, misericórdia. Eu morava em Maceió, quando Né? Deus falou que ele me traria para o Rio de Janeiro. E quando eu estava lá, uma aluna minha teve um sonho e ela falou, não vai, pastora, para o Rio. Eu falei, como não? Se Deus falou que eu tenho que ir para o Rio. Ela falou assim, porque eu vi ali o diabo fazer de tudo para te destruir. E ele disse, ela vai para onde eu vou destruí-la. Eu falei, mas é lá mesmo que Deus me chamou. Pastor, o que eu passei nesses 21 anos de Rio de Janeiro, é por aí que você está falando. Eu mesmo que eu tenho de Belo Horizonte. É só Deus, quem me conhece, sabe o que eu já passei aqui nesse lugar. Eu nem sou do Rio, eu sou de São Paulo. Sabe, humanamente, eu digo que se não fosse por Deus, humanamente seria impossível suportar o que eu suportei aqui. De humilhação, de tudo que você pode rejeição, de calúnia. Tudo. Eu fui tão caluniada. Eu dou glória a Deus que eu não tinha rede social na época. Eles me detonaram só no e-mail. Eu também, dou graças a Deus também. Porque se tivesse rede social, filha, eu estava morta. É verdade. Porque, era calúnias, inventavam coisas assim, absurdas ao meu respeito. Aí disseram até que eu estava assim, sabe, que na última é que eu tinha enlouquecido e que eu estava internada com anorexia e louca. Então, essa foi a última calúnia, né, para acabar. E lá em Brasília, as experiências... Um forno desligado estourou na minha casa, no meu rosto. Um tiro de bala perdida entrou no lugar que eu orava. Então, essas pessoas não entendem o que é uma guerra. Deus guardou. Estamos aqui vivos. Mas passamos por todas as experiências de perigo, porque nem Paulo. Eu tenho uma listinha, igual Paulo, sabe? Risco de vida, calúnia, humilhação, tudo. De tudo que você possa imaginar. Há poucos dias eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo, olha, eu escrevi um livro, eu ia te destruir. Meu Deus. Na semana dele soltar o livro, ele teve um sonho. Deus falou com ele. E ele me ligou para falar. Agora, por que ele queria me destruir? Ele falou... Tinha nada a ver comigo o que ele estava falando. O diabo inventa umas coisas e as pessoas ficam assim, ai, eu estou com medo de retaliação porque minha televisão queimou. Ai, retaliação, ai, meu cachorro morreu. Ai, retaliação. Gente, vocês não sabem o que é. Não existe isso, não. Existe perseguição do diabo. Nós vamos fazer um seminário, né, amiga? Agora, final de semana. Sexta, sábado e domingo. E ontem na live, a pessoa que estava comigo falou, não, eu tive algumas retaliações antes dela começar a escola. As pessoas começaram a mandar, eu tô com medo, porque ela falou que tem retaliação. Oh, Jesus amado, que retaliação? Quem está retalhando é exatamente isso. O diabo está retalhando todo mundo, ninguém está percebendo. Eu falo que não tem negócio de retaliação, não. Você passa por batalha. Se eu fosse ver o que eu passei, da forma que ele agiu, as coisas que acontecia, perseguiu meu filho, perseguiu meu marido, eu nem se fala, sabe? Que eu vivi, meu Deus, eu não saía nem dentro do quarto. Eu ia morar dentro do quarto, de porta fechada, lacrada. Mas, sabe, é você conhecer o seu Deus. O problema, a retaliação, ele retalha quem não conhece o poder de Deus. O que eu falo é o seguinte, Jesus já foi retalhado por mim. Agora, a Bíblia diz que no mundo eu passo aflição. Ficou doente, foi retaliação. A geladeira queimou, foi retaliação. O cachorro morreu, foi retaliação. O carro quebrou, foi retaliação. Gente, isso é coisa normal da vida. Davi disse que com Deus ele passava pelo meio do esquadrão, pulava muralhas. É isso, sabe? Deus, sabe? Um nível de proteção sobrenatural. A Bíblia parou de ser verdade pra gente. Entendeu? Eu sou escudo e proteção. Então, mas o que acontece? Eu tenho que lutar por isso. Antes de eu vir para cá, eu estava em casa. Fiz uma guerra com a intercessora, sabe? Toda a força das trevas, de gripe, de coronavírus, de doença, de mal. Porque sexta-feira eu não posso com mofo, com friagem. Eu fui fazer a live do lugar que estava um cheiro de mofo terrível. Eu passei o final de semana
mal. Eu ainda estou meio, né? Aham. O que eu vou fazer? Eu fiquei real. Agora eu falo assim, ai, estou sofrendo retaliação porque eu vou ter um seminário. Está repreendido em nome de Jesus, sabe? Agora, ele vem com tudo mesmo. Mas Sim. sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sim. Sabe? Ele vai fugir. Ele vai fugir de nós. Então, agora, eu dou ideia para ele, aí já viu. Aí ele deita e rola. Aí é Jó 28, sabe? É uma proteção sobrenatural. Você que está com medo de retaliação, lê Jó 28. É uma caminhada que as aves de rapina, essa caminhada da intercessão, as aves de rapina não conhecem esse caminho, ou seja, eles são proibidos de enxergar. Então, enxergue um Deus que não é pequeno desse jeito, não. É que teve muito, por isso que eu estou dizendo, quem está ouvindo aqui, se inscreva rápido no seminário. Sabe por quê? Porque teve muita coisa que foi ensinada errada nesse tempo de guerra espiritual. E aí as pessoas, o exército ficou intimidado como o exército de Saul, com medo de Golias. Então as pessoas que estão com essa síndrome de retaliação é porque aprendeu errado. E você precisa aprender certo. Então, ó, sexta, sábado, domingo é a tua chance. Corre, faz a inscrição para aprender certo. É intercessãoonline.com.br. Vai ser sobrenatural. Estou assim na expectativa muito boa, né? 21 anos andando com intercessão. Daqui a pouco até a Ana vai estar comigo, vai estar falando as nossas experiências, né? Desses 20 anos de caminhada de diante do trono, tão sobrenatural. E não é diferente, gente. Deus quer se revelar a nós. Satanás já revelou. Ele está matando, ele está destruindo, ele está fazendo a confusão dele. Deus quer revelar a nós segredos. Deus quer nos trazer estratégia. Deus quer nos trazer novidade de vida. Acorda, vamos lá. Vamos para a madrugada. Vamos parar, buscar Deus. Não fica assim, pensando que Deus vai usar alguém. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer revelar você. Deus quer ensinar você. Deus tem um segredo para contar para cada pessoa especial. Amém. E todos nós somos especiais. Glória a Deus por isso. Então, aleluia. Eu sei que você tem que sair correndo para a live com a Ana. Gente, ó, emenda, vai lá que eu também vou. Emenda, vai ser maravilhoso. Ana Paula Valadão. Sai daqui e corre para o perfil da pastora, que ela vai entrar com a Ana Paula Valadão. Eu queria te agradecer por você correndo aqui, né? Entrou aqui na minha sala de visita. Ai, que delícia. Muito obrigada. Tomar um café junto, hein? E passando a quarentena, eu vou aí na estância e quero também que você venha aqui no Rio de Janeiro, como convidada especial nossa. Amém, amém. Mas a gente ainda vai se ver muito nessas lives ainda, em nome de Jesus. Vamos, estou aqui. Estamos aqui batalhando. Estamos aqui. Amém. Pastora, Amém. muito obrigada. E, gente, ó, mais uma vez, não esquece, corre lá e faz a inscrição, aprende certo e você vai ver que a tua vida vai mudar. Aí sim, sabe, não existe fórmulas. Você fica, sabe, essas pessoas que ensinam 10 passos para ser feliz, 10 passos para isso, para aquilo. Eu vou dizer Pessoal, a live foi interrompida porque acabou o tempo delas, tá bom? Mas eu quero pedir para você deixar o seu like e se puder me ajuda se inscrevendo ao meu canal, me ajuda a chegar a 1000 inscritos, tá bom? Que essa live tenha sido uma bênção, um aprendizado na sua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém? Beijos e vamos lá!